Olá, que bom é estar de volta com você, agora para analisarmos a lição de número 5 dessa nossa série dentro do Evangelho de João. São temas do Evangelho de João, como você já sabe, aqui na lição da Escola Sabatina. É um privilégio conversar com você, é um privilégio falarmos um pouquinho desses temas tão importantes, tão relevantes da Palavra de Deus. A lição 5 tem um título que nós chamaríamos de o testemunho dos samaritanos. Do que vai ser tratado, ou o que estamos tratando nessa semana? Jesus entre os samaritanos. Primeiro, o encontro com uma mulher, conhecida na Bíblia como mulher samaritana, lá em João capítulo 4, e depois com o próprio povo samaritano, onde Jesus foi evangelizá-los. Então, a primeira questão que se levanta, e naturalmente, é o contexto deste encontro de Jesus com a mulher samaritana, que foi o pivô de um evangelismo que Jesus faz entre os samaritanos logo depois. A primeira pergunta que todo mundo faz é: quem eram os samaritanos? Nós ouvimos falar muito desta rixa entre judeus e samaritanos na época de Jesus. Os samaritanos eram, na verdade, um povo misturado. Você sabe que em 722 a.C., os assírios, eles conquistaram o reino do norte de Israel, cuja capital era Samaria. E eles então tinham um costume diferenciado. Eles levavam pessoas escravas dos países que eles conquistavam e, ao mesmo tempo, eles plantavam, eles inseriam, eles jogavam pessoas, escravos de outros lugares, no lugar onde eles haviam retirado escravos, onde eles haviam oprimido aquela nação, aquele povo, aquela região. Então, isto eles faziam para haver uma mistura de gente, mistura de raça, mistura de cultura, onde eles levavam as pessoas a perderem uma coisa que é muito importante, que é a identidade. E com isto, Samaria foi objeto desta mistura de gente. Os samaritanos eram um caldo, um mix, não é? Eles tinham alguma coisa de judeus, mas eles tinham muita coisa do próprio paganismo, das nações de onde vieram. Era uma mistura de gente, a verdade é esta. E então, ali os samaritanos tinham um culto paralelo. Eles tinham um templo paralelo também, numa montanha chamada Gerizim. Você está lembrado que na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela pergunta: onde é que a gente deve adorar? Deve ser aqui nesse monte, que era o Monte Gerizim, ali perto, ou em Jerusalém? Então Jesus diz para ela: olha, os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque ambos os cultos, tanto de Jerusalém quanto de Gerizim, estavam tomados por tradições não bíblicas, não exatamente tradições mandadas por Deus. E havia entre os judeus e os samaritanos um grande ódio, uma grande diferença cultural, religiosa, social e em alguns aspectos até politicamente falando. Então, esse é o contexto. Veja a situação de Jesus, vejam as barreiras que Jesus tinha para abordar aquela mulher. Além de ela ser mulher, o que naquela época era também uma dificuldade para um judeu abordar uma mulher numa situação como ocorreu ali ao lado do poço de Jacó. Então você tem o segundo tópico. O primeiro tópico é esse contexto geral. O segundo tópico da lição seria o próprio encontro em si. Para fugir das pessoas, a mulher vai ao poço ao meio-dia para buscar água. O sol a pino, o sol quente, porque ela não queria ter contato com pessoas, curiosos especialmente, ou pessoas que iam difamá-la. Jesus, sabendo do preconceito que existia entre eles, Jesus pede um favor, ele como que inverte a situação. Por quê? Porque um samaritano não prestaria favor para um judeu de jeito nenhum, e o judeu igualmente. Mas Jesus, com tato, com jeito, ele tenta subverter aquela ordem das coisas, subverter a situação, e ele lhe pede água de forma muito bondosa, de forma muito cortês. E ela responde para ele revelando o seu preconceito. A reação dela revelou o preconceito que eles tinham com os judeus. Por que você pede água para mim, que eu sou uma mulher samaritana? Ela está dizendo: você é judeu?
e vai pedir logo para mim, vocês nos odeiam. E então Jesus diz o seguinte: olha, se você soubesse com quem você está falando, em outras palavras, né, você pediria e ele daria para você não apenas a água deste poço que termina, que acaba, que seca-se, mas você pediria para ele água viva. Então ela percebe, e certamente ela questionou, né? Como é que isso pode acontecer, né? Claro que Jesus se referia aqui à água viva da salvação. No Antigo Testamento, a água jorrando era o símbolo da salvação que vem de Deus, né? Vinde as águas, diz lá o livro de Isaías, né? São as águas da salvação que jorram em favor do ser humano, né? E Jesus então continua a conversa com ela e revela a sua identidade. É impressionante esse capítulo 4 de João, porque é a única vez que Jesus se revela dizendo que ele era o Messias antes do seu julgamento. Isso vai ocorrer mais tarde, mas nesse princípio, digamos, de ministério, Jesus nunca se revelava dizendo, eu sou o Messias. Ele trabalhava com aquilo que no Evangelho de Marcos chamamos de segredo messiânico, né? E aqui em João não é diferente, né? Então você tem o contexto, você tem o encontro dele com a mulher pedindo água e ela então respondendo, ele dizendo que daria água viva, e você tem agora o desfecho desse encontro, os resultados desse encontro. Foi uma coisa maravilhosa, né? Algo ocorreu, né? E é o Espírito de Deus trabalhando com aquela mulher. Ela foi impactada com Jesus. E o texto diz que ela, depois dessa conversa com Jesus, e disse, me dá dessa água para que eu não precise voltar aqui, e ela finalmente vai entendendo, né? Ela conversa sobre adoração, e ela vai entendendo que aquele não era um qualquer, que ele era de fato o Messias. Ela reconhece a messianidade de Jesus. E então a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro, né? Ela teve uma ação positiva aqui, né? Ela deixou o seu cântaro, ela foi para a cidadezinha, que o poço ficava distante da cidade, correu até lá e ela disse ao povo, olha, venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele chegou a dizer para ela que ela já tivera 5 maridos, o que ela agora vivia não era o marido dela. Então, um homem que conhecia os mistérios da sua vida, da sua conduta, do seu coração. Ele é o Messias, só pode ser, né? E então ela usa uma frase muito interessante. Ela diz para o povo, venham ver com os próprios olhos de vocês. Ela valoriza aqui a experiência, ela está dando o seu testemunho impactante para que eles venham. E então ela usa uma frase que eu fico sempre pensativo sobre ela. Ela disse para eles, olha, será que ele não é o Cristo? Ela já estava convencida de que ele era o Cristo, mas ela joga esta frase numa espécie de estratégia de conquista missionária. Revela muita sabedoria e tato ao abordar a questão. Ela não diz assim, ele é o Cristo, venham vê-lo. Ela diz, não, será que ele não é o Cristo? Ela coloca uma certa dúvida, mas no fundo ela tinha uma certeza, né? E então o texto diz que eles vieram e por causa de sua palavra, a palavra de Jesus, a pregação de Jesus, muitos outros creram. Ela foi uma evangelista. De uma mulher desclassificada socialmente, de uma mulher questionada socialmente, ela agora passa a ser uma missionária de primeira hora, né? E então, ali nesse contexto de João, do Evangelho de João, Jesus faz alguns comentários, né? Ele fala sobre a colheita, indicando que a sua missão é salvar pessoas, mais importante do que comer. Ele diz para os discípulos, olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não têm, porque eles tinham ido à cidade para buscar comida para ele, enquanto ele estava ali na beira do poço de Jacó. E nesse contexto aparece a mulher, ele começa a pregar, e aí ele se realiza com a sua missão. E essa deve ser também a realização da nossa missão, da missão nossa como cristãos, né? Mas para a gente concluir, não é, essa história da mulher samaritana, da conversão dos samaritanos, da estratégia missionária dela, eu queria colocar para você alguma coisa que serve para a gente pensar e serve também para a gente conversar com os nossos alunos lá na classe da Escola Sabatina, para a gente crescer
espiritualmente e crescer também como missionários. Em João 3, que é o capítulo que antecede a história da mulher samaritana, que está em João 4, nós temos a história de Nicodemos. Você lembra da história de Nicodemos? Nós já analisamos aqui em algum momento, né? Mas em João 4, nós temos, em contraste com a história de João 3, a história da samaritana. A história de Nicodemos é interessante, só que ele não acredita em Jesus de imediato. Ele teve fases, ele só vai, de fato, revelar a sua fé, a sua crença e o seu compromisso. Em outras palavras, ele toma decisão só no final do ministério de Cristo. Agora, esta mulher, ela já de imediato não apenas toma a sua decisão, tem a sua vida impactada, tem a sua vida transformada e ela torna-se uma propagadora do Evangelho, né? Então nós temos aqui em João 3 e 4 um contraste entre Nicodemos e a história da mulher samaritana. Em ambos os casos, os dois personagens questionaram a Jesus, né? Nicodemos disse como é que alguém pode nascer de novo, né? E ela diz que a quem devemos adorar, onde a gente deve adorar, né? Ela questiona a questão da adoração, né? E é interessante, e ela também questiona a questão da água viva, né? Ela diz, escuta, o que pode ser feito aí, né? Quer dizer, como é que você vai me dar água viva, né? O que isto indica, esses questionamentos e também a aceitação? Parece-me que isso nos indica que as pessoas podem ter reações e tempos diferentes para aceitar a Jesus. Isso é muito importante para você e para mim, que somos missionários, que gostamos de levar pessoas a Jesus, que damos estudos bíblicos, que temos pequenos grupos, e então a gente sempre tem aquela vontade de levar pessoas a Jesus. Mas deveríamos ter uma ideia sobre o desenvolvimento das pessoas, para ter o momento certo da abordagem, né? E o jeito certo também, né? Né, Nicodemos demorou um pouco mais, mas ela logo acreditou e agiu. O que a gente aprende dessas histórias, né? Como é que a gente pode ajudar a romper tabus de uma cultura que às vezes é reticente quanto a Jesus? Como é que a gente pode mudar isto? Primeira coisa, com muita oração. Segunda coisa, com orientação do Espírito Santo, não é? Eu percebo, às vezes, há pessoas que eles vêm à igreja, eles fazem um curso bíblico, e em determinado momento você faz um apelo lá da frente, num dia de culto, alguém canta um hino emocionante, e você faz um apelo fervente, e essa pessoa vem para frente. Agora, há outros que não são assim. Quer dizer, nós temos que tratar as pessoas, neste caso também, de forma diferente. Alguns a abordagem é mais direta, mais enfática. Quando que você vai batizar? Quando que você vai aceitar? Esta é a hora. Para outros, nós temos que fazer de conta que está tudo bem, nós vamos colocando devagarzinho, e haverá momentos em que o Espírito Santo vai trabalhar de tal forma que a própria pessoa vai dizer, quando será o meu batismo? Então, você tem que orar e trabalhar em consonância com o Espírito Santo. Isso a gente vê no dia a dia, eu vejo no meu ministério, na prática do dia a dia, convivendo com as pessoas. Pessoas, por exemplo, mais cultas, Nicodemos era mais culto, têm mais dificuldades para tomar decisões em público. Eles são mais suscetíveis em tomar decisões numa conversa mais particular, mais ao coração. Você já tem pessoas mais simples que gostam de tomar essa decisão em público. Então, temos que trabalhar essas duas questões aí. São aprendizados que temos nos temas do Evangelho e nas histórias do Evangelho de João. Pense nisso, converse um pouco com os seus alunos sobre esses assuntos e na semana que vem a gente volta, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até lá.